pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou Maria Leonice Almeida e o assunto de hoje é sobre o autismo. Vamos aqui desvendando a origem do autismo e trazendo as evidências e perspectivas atuais. A busca por respostas contínua é o que está se fazendo. Muitas pessoas, famílias e até mesmo órgãos de saúde, profissionais de saúde, estão assim bem empenhados em trazer um acolhimento, uma sensação de resolução para o problema, que deixa muitos familiares preocupados. Então, o que causa o autismo? Deveria ser essa a preocupação. Mas é importante, sim, se saber que há uma preocupação em cima de um tratamento. O tratamento está aí, os protocolos, o entrelaçar de profissionais, profissionais que vão desde o neurologista, vai a uma assistência psicológica, uma assistência nutricional, e o importante é que tem esse movimento de trazer um bálsamo para tentar solucionar. E, de fato, muitas crianças têm tido, com esses protocolos, têm tido muito resultado e as famílias se sentem amparadas. Porém, o protocolo, o tratamento, mas e as causas? Qual é a causa raiz desse problema, desse transtorno? Sabe-se que a comunidade científica, ela não está dormindo, ela está bem acordada, indo para cima, procurando desvendar, como que é a causa raiz para o problema. Muitos estudos científicos existem e uns apontam que deverá ter uma atenção maior, na comunidade científica para buscar ver se a causa está desde o ventre, se está numa causa genética, se é uma coisa pós-nascimento. Então, se vê que os profissionais, os cientistas estão sim empenhados. E uma das coisas que sempre, ultimamente, tem se ventilado é que cuidar dos neurônios, cuidar de tudo o que acontece, de toda a reação química que acontece dentro dos neurônios, é de fundamental importância. Especialmente porque quando se trata do transtorno do espectro autista, a pessoa precisa estar com as suas reações químicas neuronais dentro de um padrão que se tem como se fosse reações químicas normais, padrão para ali ter uma conexão de neurônio com neurônio para não afetar o organismo no todo e modificando comportamentos. Então, o que se vê agora aqui na atualidade é um interesse em descobrir o que causa. E eu sou muito favorável, como pesquisadora, que se saiba de fato de onde que está vindo tudo isso. E a dedicação do estudioso em cima dessa causa. Continuem levando seus filhos ao tratamento que já existe, que é um tratamento do sintoma, mas eu quero falar sobre a causa. É muito importante ir da causa para o efeito. E existe nos Estados Unidos um banco de dados
que esse banco de dados ele está mostrando como que veio a evolução do autismo desde lá no começo dos estudos até o momento. E esse banco de dados nos Estados Unidos, que ele faz, inclusive, cada dado mais atual é colocado naquele banco. E o secretário de saúde americano, ele está bem focado em ir para cima da descoberta das causas. Porque parece ser mesmo, é uma epidemia de autismo. Não é simplesmente uma doença que pode passar daqui para ali. É um momento de ficarmos bem alertos, porque caracteriza uma epidemia. Quer ver? Eu vou colocar aqui, você vai acompanhar o vídeo de uma coletiva de imprensa que foi feita com o secretário de saúde americano. E essa coletiva de imprensa, ela foi traduzida, transmitida pela ABC News Live. ABC News Live transmitiu a coletiva de imprensa que foi realizada com o secretário de saúde. Acompanhe, porque depois na descrição do vídeo vai ter o vídeo dele completo. Aqui eu vou trazer alguns trechos, ouçam o que ele fala. Dos números mais importantes do relatório ADDM, em geral, o autismo está crescendo rapidamente em prevalência. A investigação abrange crianças de 8 anos que nasceram no ano de 2014. Não devemos esperar 2 anos para reagir a uma epidemia de sarampo e não deveríamos nem para qualquer doença infecciosa, não deveríamos fazer isso para diabetes ou autismo. A taxa de prevalência de ASD em crianças de 8 anos é de 1 a cada 31. Chocante. Há um risco extremo para os meninos. Globalmente, o risco para os meninos de receber um diagnóstico de autismo neste país é agora de 1 em 20. Um dos fatores que penso que precisamos deixar de lado hoje é essa ideologia que o diagnóstico de autismo, que o aumento da prevalência do autismo, os aumentos incessantes, são apenas resultados de diagnósticos melhores, reconhecimento aprimorado ou mudanças nos critérios. E se você olhar para a tabela 3 do relatório ADDM, é claro que as taxas são reais, que estão aumentando nos últimos 10 anos, começando com o primeiro. Ano após ano, há um aumento firme e constante. Eu quero falar disso por conta da negação epidêmica. Se tornou uma característica na grande mídia. E é fundamentado em um engano da indústria. E há quem não queira que observemos as exposições ambientais. E portanto, gostaria de ler alguns pequenos trechos de estudos mais antigos. O parâmetro para o autismo neste país foi definido através do maior estudo epidemiológico já realizado. Um estudo que abrangeu 900 mil crianças em Wisconsin, crianças com menos de 12 anos. Foi constatado que 0,7% de crianças tinham autismo a cada 10 mil. Isso é inferior a 1 em 10 mil. Hoje estamos em 1 em 31. Esse estudo também validou a relação de 4 homens para uma mulher. Naquela época, havia um pouco mais de 60 crianças em Wisconsin com autismo, e atualmente são cerca de 20 mil.
Em 1987, foi feito outro estudo detalhado, uma pesquisa revisada por pares em Dakota do Norte, que se propôs a contar cada criança no estado com um transtorno do desenvolvimento abrangente, incluindo autismo. Esse estudo analisou minuciosamente todos os registros e diagnósticos e até mesmo realizou avaliações presenciais de toda a população de 180 mil crianças menores de 18 anos. A taxa de autismo que encontraram foi de 3,3 por 10 mil, então isso está alinhado com 1 em 10 mil que foi encontrado em Wisconsin, 17 anos antes. Para referência, atualmente, o último dado é 1 em 36, é 83 vezes maior. Em 1987, de cada 1 milhão de crianças, 330 foram diagnosticadas com autismo. Atualmente, há 27.777 para cada milhão. Se você aceitar a narrativa dos negadores da epidemia, você tem que acreditar que os pesquisadores em Dakota do Norte perderam 98,8% das crianças com autismo. E milhares de crianças com deficiência profunda eram, de alguma forma, invisíveis para médicos, professores, pais e até mesmo o próprio estudo deles. Os mesmos cientistas, que monitoraram o grupo original foram por 12 anos e checaram novamente seus números. Em 2000, descobriram que tinham perdido exatamente uma criança. Os médicos e terapeutas de antigamente não eram tolos. Eles não estavam ignorando todos esses casos. A epidemia é verdadeira. Muitos marcadores genéticos determinam a capacidade de metilação do corpo humano. Esses fatores contribuem para... Esses determinam... Escute, muitas pessoas fumam cigarros e apenas 1 em 5 morreu de câncer de pulmão. 4 não morreram. E esses eram os que tinham certas condições, provavelmente genéticas, que os tornavam mais propensos a isso. E o mesmo é verdade. Sabemos que a produção de glutationa, e a glutationa é uma enzima que ajuda o corpo humano a excretar metais e toxinas. Indivíduos com baixa produção de glutationa são mais suscetíveis. Aqueles com o gene MTHFR, que regula a metilação, são mais vulneráveis. Pessoas com altos níveis de testosterona são mais suscetíveis. Portanto, há muitas vulnerabilidades genéticas, mas é preciso uma toxina ambiental. Alex da Fox. Alex. Oi, Alex Hoff, Fox News. Ao buscar uma toxina ambiental, você sente que se uma ou várias forem detectadas ou colocadas em seu radar, você acha que seria a mesma causando problemas em ambos os extremos? Crianças que enfrentam, por exemplo, dificuldades sensoriais, até aquelas que são completamente dependentes de cuidados e não conseguem falar. Seria o mesmo agente em todas essas condições variadas, você acha? Embora esse tipo de estudo seja o que vamos fazer, e você está certa, há um espectro de lesões e não sabemos. Existem pesquisas que observam a ativação materna para que algo aconteça dentro do útero. Existem pesquisas que investigam outras causas genéticas. Sabemos que os genes não causam epidemias. Você precisa de uma toxina ambiental. E vamos examinar todos os possíveis culpados. Vamos observar o mofo. Vamos analisar aditivos alimentares. Vamos olhar para pesticidas. Vamos examinar o ar e a água. E remédios. Então você sabe, vamos investigar. Ultrassom, pois há uma linha do tempo que você sabe que algo ocorreu. De fato, o Congresso instruiu a EPA a nos dizer qual foi o ano em que a epidemia de autismo teve início. E os cientistas da EPA disseram que isso aconteceu no ano de 1989. É necessário identificar uma toxina que se espalhou por toda parte nesse período. E isso afetou todas as demografias, de cubanos em Key Biscayne a inuits no Alasca. E isso afeta meninos 4 vezes mais do que meninas. Há um universo limitado disso, mas na verdade é bastante grande. E você sabe, Herbert Spicciotto foi quem sugeriu isso. Uma das coisas que precisamos analisar é o ultrassom.
Não acho que isso seja um fator, mas é uma das exposições que se tornaram comuns nesse período. Vamos examinar todos eles sem preconceitos. Vamos identificar as exposições potenciais que cresceram nesse período. E depois vamos verificar se existe uma conexão com isso. Como podemos acompanhar, o transtorno do espectro autista será que está sendo uma epidemia mesmo? Será que estamos diante de uma epidemia neurológica? Os estudiosos estão caindo no foco para descobrir, de fato, as causas. E sabe-se que o autismo já é um fenômeno real de saúde pública. Os profissionais, os órgãos governamentais, os órgãos responsáveis pela saúde já estão debruçados para checar tudo isso e trazer novas evidências. Atualmente, o que se sabe é que já paira no ar uma ideia de que pode ser uma toxina. Mas aí vem aquilo, né? Será que é evitável? Talvez, se não negarmos que é uma epidemia e ficarmos de braços cruzados apenas com os protocolos existentes. Tudo isso tem que avançar. Não ficarmos apenas demorados em tratar os sinais e sintomas, mas buscar reais causas. E como já tem alguns estudos aí que mostram, estudos muito interessantes mostrando que pode ser um fator genético, mas há uma dúvida. Pode ser que não seja um fator genético. Você até pode perceber no vídeo que vai ficar na descrição aqui, o link. Assista todo o vídeo que o secretário está mostrando um alerta para se descobrir se é toxina. Mas os comentários, que se você olhar lá no vídeo, tem vários comentários e eles são públicos. Muitos comentários, e me chamou assim muita atenção um comentário nesse vídeo que a mãe relata: o bebê dela nasceu com todos os sinais normais de uma criança com a parte neurológica toda normal. Só que com 2 anos de idade, na pandemia 2020, a criança não tinha relacionamento, comunicação com outras crianças, ela percebeu que começou a demonstrar sinais e sintomas do transtorno. E a criança dela, recebeu o diagnóstico de autismo. Ela trabalhava, ela pediu demissão, abraçou a causa do filho e ela ali então quis mudar a realidade que se apresentava diante deles. Então ela resolveu se empenhar bastante e ela não deu o celular para o filho. Ela mudou inteiramente, atentou-se nas mudanças alimentares e ela comprou giz de cera, ela comprou quadro para tinta, para pintura, comprou vários instrumentos e foi se dedicar para a criança ter atividades e levou para o passeio, fez a criança ter uma nova realidade no seu comportamento. Hoje é uma criança saudável, normal. Veja que no link você vai encontrar o relato dessa mãe, talvez vá ajudar muitas mães e até mesmo as mulheres que querem ainda ter sua gestação e estão com medo, mas vale a pena ter método com crianças. E isso me chamou muita atenção. Será que estamos diante de uma epidemia neurológica? Bom,
se estamos ou não estamos, eu gostaria de sugerir que otimizemos o melhor da nossa alimentação. Eu quero sugerir que otimize mudanças alimentares. Não se prendam a alimentos industrializados, fáceis, só desembala e dá para uma criança. Pega um pote, abre e serve na boca da criança. O empenho com o seu bebê, a sua criança ou com a sua gestação envolve, sim, a questão alimentar. Porque uma grávida, ela reduz, durante a gravidez, 30% de algumas enzimas são reduzidas. E tem uma enzima que é a enzima metiltetrahidrofolatorredutase. Metiltetrahidrofolatorredutase. Essa enzima, ela é muito responsável e ela é reduzida com as grávidas. Então, ela é muito responsável para metabolizar o folato. Veja, muitas gestantes tomam ou tomavam folato prescrito. E o folato é a vitamina B9. É encontrado em muitos alimentos. E as grávidas atuais ou mais recentes não gostavam muito de comer salada, de comer frutas, vegetais. Preferiam tomar a cápsula de folato. Na verdade, porque essa enzima é reduzida, não vai ter como transformar o folato em metilfolato. Porque o bom é o metilfolato. Por isso, uma prescrição deveria não ser de folato, mas de metilfolato. E é encontrado, tem muitos vegetais em um próximo vídeo que você vai encontrar aqui no meu canal, sobre o folato. Quais são os vegetais que fornecem o folato? Consumir o folato antes da gestação, para que quando você engravide, você tenha condições das enzimas já terem transformado aquele folato em metilfolato, ou suplementar metilfolato durante a gestação. E as crianças, quando nascem, atentem. Eu sugiro você, pai e mãe, atentar bastante para a introdução do alimento. Qual é o momento ideal para introduzir alimento? Se o filho mama o leite materno, é também muito importante. É claro que o organismo da mãe tem que estar um pouco bem em relação a nutrientes para que ela consiga ser uma mãe que dá leite para o seu filho que acabou de nascer. E a criança vai ter um momento de você introduzir alimentos. Atentem, eu sugiro a que vocês não deem muito industrializados a eles. Os alimentos industrializados, eles são muito perigosos. No estômago de uma criança, que não vai ter como reprocessar e reciclar uma substância para gerar outra. Tem muitas substâncias que a gente ingere para que o corpo transforme aquelas, passa pelo mecanismo de reação química para o próprio organismo, quando o alimento está lá dentro, o organismo transformar aquela substância em outra que é favorável. Mas se o organismo não tem como transformar em reações químicas aquilo que está chegando, vai ficando complicado gerar ou produzir substâncias tóxicas. E uma delas é a homocisteína. A homocisteína é uma substância que ela não pode ficar em níveis elevados. Por quê? Porque ela é uma substância tóxica ao nosso corpo. A homocisteína, ela pode danificar reações químicas no nosso cérebro. Até quando chega uma vitamina B12 ou um metilfolato, que é a vitamina B12, deve ser administrada na forma metilcobalamina e não na forma B12 em si, porque vai exigir muito que o corpo transforme em metil. Suplementar já na forma metilcobalamina é melhor. Agora, se a homocisteína, que é uma substância tóxica, se ela não tem a reciclagem dela, ela vai permanecer lá, fazendo alterações, e algumas alterações, sabe-se lá, pelos estudos que estão sendo focados
na descoberta da causa raiz, se lá se excesso de homocisteína, por ela não ter o processo de reciclagem, se ela também não é uma das que agravam o transtorno. Agora vê, estudos querem descobrir a causa, não temos ainda. O que fazer então? Mude a alimentação do seu filho, saia para brincar com seu filho, evite que seu filho tenha um ambiente muito contaminado por fumaça e com alimentação que tenha uma comprovação que tem metais pesados. E não é só alimentação. Muitos materiais de higiene têm metal pesado. Evitar tudo isso. Dosar vitamina B12 na forma de metilcobalamina, dosar metilfolato, dosar também a vitamina B6, a vitamina B5, B1, B2, o complexo B todo. Porque dentro nessa região, no universo, no ambiente do neurônio, precisa muito das vitaminas do complexo B. E se você dá uma alimentação favorável, positiva, não industrializada para o seu filho, suplementa algumas vitaminas, o ambiente neuronal fica mais protegido. As reações químicas são melhores. Então, quando a homocisteína, que é aquela substância tóxica, não tem o processo dela de reciclagem, porque ela precisa ter produção, favorecer produção de glutationa, cisteína, que são nutrientes. A glutationa é produzida dentro, intracelularmente. É uma substância maravilhosa para manter o organismo com um processo de imunidade em alta, para manter o organismo sem os processos inflamatórios. Então, para a glutationa vir a ser produzida dentro de um corpo, precisa ter substâncias alimentares que tenha a proteína cisteína, que tenha a proteína glicina, que tenha o ácido glutâmico na alimentação, porque tudo isso é a tecla que vai impulsionar a glutationa estar em alta. Quando a glutationa está em alta, não tem espaço para aquela substância tóxica, que é a homocisteína. Agora, se a glutationa estiver em baixa, porque come quase nada de nutrientes, vai dar espaço para a produção da homocisteína, porque ela não tem como ser reciclada. Então, tudo é um ciclo, um eixo que vai acontecendo as coisas, as reações químicas, e não deixando ficar substâncias tóxicas sendo estacionadas ou depositadas nas nossas células. Ficamos por aqui, pensando como podemos já ir fazendo a nossa parte em relação à alimentação para uma pessoa que tem o diagnóstico TEA, transtorno do espectro autista. Veja na descrição o link completo que a ABC News Live publicou. Ficamos por aqui, até o próximo vídeo.